Então, shalom, shalom, pessoal do Brasil e do mundo, mais uma vez com vocês aqui para fazer um estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre o profeta Devarim, né? O profeta Devarim está escrito em Deuteronômio, conhecido como Deuteronômio 18:18. Então nós vemos que muitas pessoas falam que a doutrina da Igreja Católica, fala que o Mashiach é o mesmo o profeta de Devarim, que é o Mashiach, eles falam que é o mesmo Yahweh, e que Yahweh que se fez carne e habitou entre nós. E hoje eu quero tirar esta dúvida, tirar essa idolatria do meio do povo. Porque nós vemos aqui que nós, o povo de Israel, pela Torá, escrito na Torá, que foi dado a Moshe, o único livro que foi realmente falado pela boca de Yahweh. E eu lhes enviarei um profeta, um Navi, de entre seus irmãos, semelhante a ti. Então, quem não tem um profeta do meio dos irmãos, semelhante a nós, então, este é um ídolo. E é o ídolo romano, só mudou de nome. Às vezes esse profeta é Yehoshua, Jesus. É o mesmo Jesus, Yahushua, né? Então só mudou de nome, mas a pessoa é a mesma, porque as atitudes dos seus seguidores são as mesmas. Então nós vamos aqui ler de novo. E eu lhes levantarei um Navi, um profeta, de entre seus irmãos. Então quer dizer, não era descido do céu, e se esse é descido do céu, ele é da Igreja Católica. Semelhante a ti, e se ele não for semelhante a você, semelhante a mim, ele é da Igreja Católica, é da idolatria, e eu porei as minhas palavras em sua boca. Então colocará a Torá na boca, e se você não tem a Torá em sua boca, em seu coração, em sua vida, você também não tem o profeta de Devarim. E ele lhes falará tudo quanto ordenei a ele. Então, o que ele ordenou, que Yahweh ia ordenar a esse profeta. Então, aqui está falando, Yahweh falando que ele ia enviar o profeta e que ele ia que ele ia ordenar a este profeta a falar alguma coisa. O que ele diria a esse profeta? E sucederá que todo aquele que não escutar as minhas palavras. Quais são as palavras de Yahweh? As palavras de Yahweh é a Torá. Que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então, se você desviar não escutar as palavras que ele diz, as palavras da Torá, então vai requerer de você. Então nós estamos falando de um profeta de Devarim. Esse profeta nasceu de mulher. Esse profeta nasceu, gerou em útero. E esse profeta era filho de Davi. Era da geração de Davi. E vamos ler essa passagem. Então, continuando aqui, vemos que Matiá, esse livro de Matiá aqui, conhecido como Mateus, esse não é da João Ferreira de Almeida. Esse estava junto com os livros lá do Mar Morto, que é o Mateus Sem Tov,
O judeu que tomou conta dele chamava Mateus Sentov, e ele pegou. E aí quando ele faleceu, eu acho que era uma herança, uma relíquia, e isso foi vendido, né? E aí nós pegamos aqui, nós vemos que se Machia fosse descido do céu, se Yahushua não fosse o profeta que nós lemos lá em Devarim, aí não estaria escrito aqui: Yaakov gerou Yosef, e esse Yosef era o Gurá de Miriam, quer dizer, ele somente era o escolhido de Miriam, era o que os anciões tinham falado: olha, Miriam vai casar com Yosef, e aí estava aguardando o casamento, da qual nasceu Yahushua. Vamos ler de novo. Yaakov gerou Yosef. Este Yosef era o Gurá de Miriam, da qual nasceu Yahushua, que é o chamado Machia. Escreveram Moshi aqui porque veio do inglês, né? A tradução nós pegamos do inglês. De modo que todas as gerações de Abraão até David são 14 gerações. E desde David, eu vou até azular aqui, ó, até a partida do cativeiro de Babel, são 14 gerações. São gerações da partida do cativeiro de Babel até o Mashiach, 14 gerações. Então ele teve uma geração. Ele era filho de David. Então ele não era o próprio Criador, ele teve geração, ele era o filho do homem. Que eu vou provar isso. Aí nós vemos 14 gerações até o Mashiach, né? Aí vai. Ora, o nascimento de Yahushua Mashiach ocorreu desta maneira, quando Miriam desposou com Yosef. A maioria da pessoa fala que esse despojar é quando está de espera para o casamento. Então, não estava posando ainda, né? Não estava posando junto. E antes que eles se ajuntassem, então ele estava na espera, marcado o casamento. E ela se achou grávida de uma criança, pelo Rua. Aí quando fala pelo Rua, aí as pessoas falam: aí desceu do céu, filho do Rua. Então se for filho do Rua, é filho de Zeus. Porque aí não está apresentando a história do nosso povo, mas está mesclando com a história de Roma. Então, pelo Rua, por quê? Porque o Rua, se é da semente de David, o Rua HaKodesh providenciou a esperma, providenciou a semente que vinha de David. Não interessa como, mas ele providenciou, porque aqui nós não estamos falando de ídolos gregos, de Zeus descendo do céu para ficarem com as mulheres e gerar os filhos fortes, que eram chamados de semideuses. Então nós estamos falando do Rua, o poder do Criador. Ele pegou da geração de David. Jacó gerou Yosef, esse Yosef era o Corá de Miriam, quer dizer, a espera, da qual nasceu Yahushua, que é chamado Mashiach, de modo que todas as gerações de Abraão até David foi 14 gerações. Aí nós vemos aí que, e quando começa a falar aqui no 18, como foi o nascimento dele, aí apresenta o poder do Rua. E aí como nós não vamos continuar a conversa, vamos deixar essa parte aqui sobre o poder do Rua e vamos mostrar que ele
era o filho do homem, filho de Davi. Então nós vemos aqui em Mateus 15, 22, aquela mulher reconhecendo que o Machia era o filho de Davi. E a mulher, e uma mulher de Canaã, de que saiu da mesma região, chamava-lhe dizendo: tem compaixão de mim, ó Rabi, filho de Davi, bem Davi. Minha filha, esta está completamente perturbada. Então aqui está falando que é filho de Davi. Agora, então Davi era usando o termo Deus, segundo a mitologia, e depois ele teve um semideus, né? Aí ele veio e fez essa confusão. Quer dizer, na realidade, se nós estamos falando mas aí nós estamos falando do profeta Devarim, nós estamos falando de um rabi, nós estamos falando de um homem que, segundo está escrito, do meio de nós, filho de Davi. Então vamos mais esse verso, né? Aí nós vemos que ele é chamado de filho do homem. E aí vamos ler o texto. É Mateus 15, 31. E quando o filho do homem, Ben-Adã, vier em sua beleza, e todos os malachim celestiais Kadoshim com ele, então ele assentará no trono da sua beleza. Então, nós vemos quem vai vir o filho do homem, porque ele é filho de Davi, que nem nós lemos anteriormente. Então, não tem essa história de um Deus descendo do céu e habitando. Quando nós falamos de Deus, nós falamos da mitologia. Descendo do céu e tendo relação com uma mulher e gerando um filho. Mas realmente o filho Ben-Adã, Ben-Adã. E aí nós vemos que esse Ben-Adã, esse filho do homem, nasceu gerado no útero de Miriam. E aí, como nós lemos antes, filho de Davi, da geração, nós lemos geração, o pai, e vai indo, filho de Davi. Aí, não importa de onde tirou, porque aí nós vemos que Yosef, igual as pessoas falam que Yosef não era filho de Davi. Mas nós vemos aí que a geração vem do filho de Davi. Mesmo que Yosef não teve relações com ela para ter esse filho, mas nós vemos que a geração vem de Davi. E como hoje nós vemos que os médicos é capaz de tirar o esperma do homem, colocar no óvulo e gerar um filho sem relações, quanto mais o Criador, que é o tudo, né? Ele é o tudo, ele que criou o homem, que é essa inteligência, ele que deu essa inteligência para o médico, né? O médico às vezes extrapola, passa dos limites, mas ele deu a inteligência. Então hoje em dia tem países, até no Brasil tem, mas é bem raro, que é colocado as barrigas de aluguel. Aí o casal não tem filho,
Aí vai numa barriga de aluguel, que é uma moça que aceita gerar o filho de outra família. Tira o óvulo da esposa e tira a esperma do esposo. E vai e coloca na barriga de aluguel. Sem nem mesmo conhecer a barriga de aluguel, se for o caso. Mas daí 9 meses aparece o filho, e é deles os filhos, porque o filho só foi gerado. Então o Criador é muito mais inteligente, ele não precisa de xiringa, ele não precisa de agulha, ele não precisa de UTI, ele não precisa de laboratório para fazer uma coisa dessa. Então quem ignorar que é filho de Davi é porque realmente quer receber os ídolos gregos, não receber esta colocação. Porque nós vemos se lá contra com a geração de Davi, a única coisa é que Miriam não foi em si uma barriga de aluguel, porque ela foi a mulher da profecia. Mas foi tirado da geração de Davi. Yosef era da geração de Davi. Ninguém entendeu na época, porque não tinha essa ciência que tem hoje, para não precisar de relações. Não vou esticar a coisa aí, né? Precisar de relações para ter um filho. Hoje não precisa disso. Você faz porque é a maneira que todos desde o princípio fazem. Mas se você não quer, só quer o filho, então você vai ter só o filho. Então, lê mais uma parte, que seria para poder complementar isso aí, e também tem mais 2 versos para a gente terminar. Então, isso aí é o 17, 11 e 12. Vamos começar a leitura. E Yahushua respondeu: Elial verdadeiramente virá primeiro. Então, é outra confusão aqui, mas essa aqui é no rua de Eliá. Eu estou no rua, no mesmo rua de Moshe, porque eu ensino a Torá. E restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo, Eliá já veio, já chegou. Não reconheceram, mas fizeram-lhe aquilo que desejaram. Do mesmo modo também o Filho do Homem sofrerá da parte dele. Então ele estava falando dele mesmo, que ele seria o Filho do Homem e que o Filho do Homem ia sofrer. E aí nós não vamos continuar a leitura aqui, mas nós vemos que se isso não for suficiente para você, aí nós podemos fazer outros estudos. Porque aí eu tenho 5, 6 estudos, o mesmo assunto e de uma forma diferente. Então nós vemos aqui, Mateus 18, 11, né? Escrito aqui, ó: o Filho do Homem, Ben Adão, veio para salvar o que havia perdido. Então, realmente, o próprio Mashiach dizendo que o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. Aí, vamos aproveitar a oportunidade de pegar aqui, depois da vírgula aqui, ó, do 10, e que nós, nos céus, os seus malachim celestiais sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então, como Mashiach podia referir ele na terra e o Pai dele no céu? Então, não tem como, né? Então, os malá, como poderia ser isso, né? Então, quer dizer, a maneira que não poderia, e ele ressuscitou
Ele morreu, ele teve fome, ele sentiu medo, até falou: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim essa perturbação. Ele na última hora, ele forte, tudo corajoso, mas na hora ele ficou com medo. Então, essa teoria aí de Mashiach ser o próprio Yahweh é uma teoria furada. Nós vemos também, no princípio era o verbo. No princípio é a palavra. Então, quando esta palavra foi a escrita, o projeto da humanidade. E no projeto da humanidade, todos estão no projeto. Então, Mashiach, ele está no projeto, ele estava no escrito, porque o verbo, a escrita, a fala, então ele estava na escrita desde o princípio. Eu estava na escrita desde o princípio, porque nós estamos aqui para isso. É isso aí, estamos aqui para isso. Então agora vamos ver um outro texto. Então nós vemos aí Lucas, né? 18. Um certo homem, certo nobre, lhe perguntou, dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida perpétua? E Yahshua lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom exceto um, que é Yahweh. Então, se ele fosse o próprio Yahweh, ele não ia fazer essa pergunta. Então, as colocações aí não dão certo, e nós terminamos aqui o estudo. E shalom, shalom.